Olá, meus amados irmãos, estamos em mais uma devocional, Pausa para a Paz, da Igreja Batista Central de Campinas. Eu tenho na verdade, feito essas devocionais em séries e agora nós estamos trabalhando em 2 Coríntios, para você que está chegando agora. As outras eu tinha feito nos Salmos de Peregrinação e agora nós vamos continuar aí com esse escrito de Paulo na igreja que estava localizado na cidade de Coríntio. Com o coral eu cheguei a mencionar o tema que nós vamos ler hoje, que é o capítulo 2, a partir do verso 5, que é o perdão. Então nós vamos retomar esse tema hoje e espero que você seja abençoado com essa palavra. Vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Lá está escrito o seguinte: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Esse texto de Paulo ele é muito interessante porque ele vai falar de uma das coisas que é mais inerente, uma das mais importantes práticas da vida cristã, que quando não praticada ela pode ser nociva, que é o perdão, que é essa liberação quanto à culpa. E só para vocês entenderem aqui o contexto, Paulo ele escreve 2 Coríntios, principalmente no seu começo, se defendendo a legitimidade do seu ministério, que alguns estavam acusando ele de não ser legítimo. Como assim? Um apóstolo que não conviveu com Jesus Cristo se diz servo do Senhor, se diz um mensageiro do Evangelho. E aí ele está defendendo o porquê que ele é sim um apóstolo do Senhor. E também em outra ocasião que ele se defende antes aqui, é quanto à sua não ida para lá. Ele tinha feito uma promessa, ele mostrou o seu desejo e acabou que não acontecendo. E especificamente nesse versículo 5 do capítulo 2, ele está falando sobre algo que aconteceu antes, a um escrito que nós podemos sim imaginar que realmente pode ser de uma pessoa que era uma liderança contra ele. Se você olhar para 1 Coríntios mesmo, você vai encontrar lá pessoas que diziam que não eram de Paulo, mas eram de Apolo, que não eram de Paulo, mas eram de Pedro, que não eram de Paulo, mas eram também de Jesus Cristo. Então são opositores. Possivelmente essa pessoa ela era uma das líderes, uma das lideranças contra o apóstolo Paulo. E Paulo, em determinado momento, vai lá e escreve para a sua igreja, como nós vimos: olha, eu gostaria que vocês fossem obedientes. E eles acabam que disciplinando a pessoa. E a questão está aí, na disciplina, que ela é importante, na disciplina que ela faz parte da comunidade dos crentes, do fiel. Muitas vezes tem igrejas que não praticam a disciplina, ou pais que não praticam a disciplina com seus filhos e acabam que errando contra até mesmo a vontade de Deus, que a disciplina ela é um meio pelo qual Deus ele ensina o seu povo, é o meio pelo qual Deus ele ensina aqueles a quem ele ama. Mas a questão é que chega um momento em que a disciplina ela deixa de ter o seu propósito principal. A disciplina ela tem o principal propósito de restauração. E aí há um momento em que as pessoas, a humanidade, o coração do fiel, o coração daquele que está aplicando a disciplina, chega a ser mais severo do que Deus. Chega a trazer um outro propósito para a disciplina, que é a destruição. E aí Paulo fala: olha, esse irmão que foi disciplinado para vocês, eu acredito que já está ótimo. Agora vocês precisam demonstrar
que amam ele, que perdoaram o seu pecado, para que, primeiro, ele não seja demasiadamente entristecido, né, fortemente por causa dessa culpa que é imposta sobre ele o tempo todo. E um outro ponto é que isso não seja uma armadilha de Satanás ou uma armadilha entregue de bandeja nas mãos do nosso inimigo, nas mãos de Satanás. Então veja, o perdão, meus queridos, ele deve ser praticado por nós também hoje, aproveitando esse ensejo dessa palavra. Mesmo que esteja dentro de um contexto de disciplina, quando nós não damos o perdão ou quando nós não temos o perdão, nós corremos sérios riscos de ter doenças físicas, doenças psicológicas, doenças espirituais. Nós acabamos que ficamos ali diante de um copo de veneno, tomando todos os dias por causa da falta de perdão. E quantas pessoas eu mesmo já não vi que receberam uma disciplina na igreja e por mais que a igreja falasse, vocês estão perdoados, os membros não tratavam aquela pessoa como se elas estivessem verdadeiramente perdoadas, como se elas não tivessem experimentado da graça do Senhor Jesus Cristo. E sofreram punição por muitos e muitos anos, mesmo depois de já ter passado o seu período de disciplina. Então, o primeiro ponto que fica para nós aqui hoje. A disciplina é importante, porque ela é um processo, ela faz parte de um processo pelo qual Deus ensina ao seu povo. Seja a disciplina dentro da igreja, seja a disciplina também dentro do lar. Então não fuja da disciplina caso você seja o errante. Saiba que esse é um método de amor. Ao mesmo tempo, a disciplina ela tem um propósito de restauração, não de destruição. Quando nós invertemos isso, ou quando nós estamos percebendo que isso está destruindo a pessoa, é porque está errado. Um terceiro ponto é, o perdão está no meio disso tudo. Na verdade, a disciplina ela vem porque nós queremos perdoar esse irmão. A disciplina ela também termina porque nós perdoamos esse irmão. E isso tudo está englobado com o amor. As pessoas necessitam do amor. 1 Coríntios 13 vai falar o tempo todo do amor. Nós temos até músicas falando que é inerente ao ser de Deus o amor. E o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus, ele não se compara até mesmo ao nosso amor. O amor de Deus é ágape, é um amor hesed, é um amor leal, é um amor que ele transcende até mesmo os nossos esforços. Então nós não podemos e não devemos ser nem mais justos do que Deus, querendo aplicar uma justiça que não demonstra amor e não demonstra perdão, e também não podemos ser aquele tipo de pessoa que minimiza o tamanho do amor de Deus na vida das pessoas. Então veja, se você tem hoje alguém a quem você precisa perdoar, perdoe. Perdoe porque você mesmo pode estar bebendo um copo de veneno. Ou você pode estar sendo um motivo de grande tristeza para outra pessoa. Se há alguma pessoa que hoje está na sua lista de disciplinados pela sua atitude, às vezes você não é aquele que está aplicando uma disciplina física, mas você decidiu não falar mais com aquela pessoa, você decidiu não olhar mais aquela pessoa, você decidiu desprezar essa pessoa por falta de perdão da sua parte. Mude o seu rumo. Mude o seu pensamento quanto ao perdão, porque você pode estar no meio de tudo isso sendo um instrumento de Satanás, sendo na verdade, dando de bandeja armas para o nosso inimigo desmoralizar a nossa fé, desmoralizar aquilo que nós temos vivenciado e experimentado com o Senhor Jesus Cristo, fazer com que fiéis desistam, que eles fraquejem, que eles se desviem. Meus queridos irmãos, o perdão é muito importante. E se você precisa receber o perdão, também não seja aquele tipo de pessoa que vive se culpando. Eu já passei por um momento como esse, principalmente na época, no primeiro ano de seminário, em que os meus pecados do passado, eles me afligiam muito. Então eu começava a viver triste, para lá e para cá. Era um negócio que eu não conseguia reconhecer o perdão que o Senhor Jesus Cristo tinha me dado. O Senhor Deus já nos perdoou, já pagou por todos os nossos pecados. Então, se você cometeu algum pecado, peça perdão. E acredite de que o Senhor Deus é poderoso para te perdoar, para jogar as suas iniquidades no fundo do mar.
e continuar te amando de uma forma que você não merece. Mas saiba que você é perdoado. É uma palavra de motivação, é uma palavra que serve para todos nós que somos cristãos, e eu espero que a nossa igreja pratique o perdão o tempo todo. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima Pausa para a Paz. Tchau, queridos!